Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui para gravar um vídeo que eu prometi lá no Instagram que eu faria sobre o meu tempo de espera até engravidar. Para quem não sabe, meu nome é Bianca, eu sou médica, eu compartilho um pouquinho da minha vida lá no Instagram, dou algumas dicas sobre saúde também. E agora eu tô grávida, graças a Deus, mas foi um tempinho aí até a gente chegar na nossa gestação. Eu contei isso lá no Instagram e fiquei de gravar um vídeo contando toda essa nossa trajetória, tudo que aconteceu durante esses 4 anos. Bom, gente, então eu não fiz nenhum roteiro, eu não pensei muito no que eu vou falar aqui pra vocês, eu quero realmente contar tudo o que aconteceu do meu jeito, da forma que eu lembro, com as coisas que foram mais marcantes pra mim. Foi um processo, às vezes quando a gente fala, né, 4 anos, parece que não é tanto tempo assim, mas para quem vive é com certeza um tempo longo, né? A mulher ela passa por um ciclo menstrual todo mês e para quem espera todo mês ter uma nova frustração, ter uma expectativa frustrada é muito ruim. Então, pra gente foi um tempo longo, mas ao mesmo tempo foi um tempo muito necessário. E muitas coisas aconteceram nesse tempo. Pra mim, assim, esse tempo foi um divisor de águas, né? A minha vida mudou muito, a vida do neto mudou muito, o nosso casamento mudou muito. Então, pra gente parece que foi uma eternidade esses 4 anos, mas foi muito bom, né? Foi muito necessário e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Antes de qualquer coisa, eu já vou dar um spoiler aí do final dessa história. Nós engravidamos através da fertilização in vitro. Nós fizemos a FIV, né, que é como a gente chama, e foi para a honra e glória de Deus. Foi do jeito que Deus quis que acontecesse. E eu vou contar para vocês toda essa trajetória até chegar nesse momento, até chegar no nosso positivo. Tudo começou então lá em 2019, nós casamos em 2018. Na época eu não pensava em quando eu ia ter filho, eu sabia que eu queria ter filho em algum momento, mas não era uma coisa que a gente ainda planejava. E aí, no final de 2019, eu casei em setembro de 2018, e no final de 2019 a gente teve essa vontade, né? Eu principalmente falei pro neto que eu queria parar de evitar, né, pra gente começar a tentar ter o nosso primeiro filho. E até então a gente nunca tinha tido nenhum problema, eu nunca tinha tido irregularidade menstrual, qualquer tipo de queixa nesse sentido que me fizesse pensar que eu teria alguma dificuldade, mas eu confesso pra vocês, e eu já até falei isso com algumas pessoas próximas de mim, que eu sempre tive assim uma desconfiança em relação a isso, por motivo nenhum. Era uma coisa intuitiva mesmo, né? Quando as pessoas falavam comigo, ah, Bianca, quando você vai engravidar? Eu falava, gente, eu não sei nem se eu tenho dificuldade para engravidar, eu não sei nem se o dia que eu quiser eu vou conseguir engravidar, mas sintomas eu não tinha de que nada tivesse errado comigo. E aí no final de 2019, a gente resolveu que a gente ia parar de evitar. Nessa época a gente fazia tabelinha, usava preservativo, mas eu não usava nenhum método anticoncepcional hormonal, não tomava remédio, não usava DIU, nada disso. E a gente resolveu que a gente iria parar de evitar e esperar, né, a nossa gravidez. Isso foi final de 2019. E eu tô contando essa história, gente, assim, sem focar muito especificamente na parte médica. Eu não vou contar nesse vídeo todo o processo da FIV, porque eu acho que merece um vídeo específico para isso, mas eu quero mesmo compartilhar tudo que a gente viveu, tá? Então eu vou contar as questões médicas ali que a gente passou e também muito do que aconteceu na nossa vida pessoal, né? E dar o testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida nesse processo, que é a parte mais importante dessa história. E aí, no início de 2020, em março de 2020, se eu não me engano, eu resolvi ir ao médico. A gente já estava, né, tentando engravidar, eu não gosto muito desse termo, mas a gente não estava evitando, a gente já estava esperando uma gravidez. E aí nós fomos numa consulta com o ginecologista para ver se, né, fazer os exames gerais, ver se tinha alguma coisa ali que ele achava importante a gente investigar, enfim. Ele conversou com a gente e falou, gente, tem muito pouco tempo que vocês estão esperando, né? Vamos fazer os exames gerais e esperar, né? A gente só começa a investigar depois de 1 ano que o casal está tentando sem sucesso. Aí nós fizemos toda aquela bateria de exames normais, exames que eu já tinha até costume de fazer, os exames ginecológicos também mais simples, né? Então, um ultrassom, um preventivo. Nessa época eu falei com ele que eu queria que o neto já fizesse um espermograma.
Ele falou que não era necessário, mas eu estava um pouquinho afobada e pedi para ele fazer só para a gente ver se não tinha ali alguma coisa importante, né? Porque eu penso que o espermograma ele é um exame muito simples de ser feito, um exame barato, não invasivo. Então, esperar um ano às vezes para fazer, sendo que poderia ter uma alteração reversível, né, que daria para tratar, no meu ponto de vista, seria esperar muito. Então, eu já pedi para o neto fazer. Ele fez um espermograma simples. Nesse espermograma não deu nenhuma alteração. Nos meus exames iniciais também, absolutamente nada. Meu ultrassom normal, meus exames de rotina normais. O que eu tinha nessa época, eu não lembro se veio dessa época ou se era algo que eu já estava tratando, mas acho que foi mais ou menos nesse período que eu diagnostiquei um hipotireoidismo e comecei a tratar. Nada muito importante, não era um hipotireoidismo autoimune, não tinha nada muito grave na minha tireoide, mas tinha uma alteração principalmente ali laboratorial e eu comecei a trato até hoje, então isso aí ficou resolvido rapidinho. E aí com todos os exames normais, meu médico falou comigo, Bianca, agora é esperar, né? Tem muito pouco tempo que vocês estão tentando, é natural que não venha ali nos primeiros meses, vamos esperar completar pelo menos um ano, caso vocês não engravidem, pra gente investigar. Tá bom, passou, né? Saímos dessa consulta, tranquilos, esperando. E aí o ano foi passando, os meses foram passando, eu não engravidava. E para quem espera, quem já viveu ou quem vive essa espera, sabe, gente, que todo mês é aquela coisa, minha menstruação vai vindo, vai vir. Será que eu tô grávida? Será que isso aqui que eu tô sentindo pode ser alguma coisa, né? A gente fica naquela expectativa, mas a vida acontecendo, eu trabalhando, o neto também, a gente foi esperando. Quando foi no final de 2020, no meio disso estava tendo pandemia também, então a vida já estava um pouquinho bagunçada, né? E no final de 2020, eu comecei a desenvolver um quadro depressivo. Esse foi um ponto muito marcante desses 4 anos. Eu já estava, na época, fazendo acompanhamento com psicóloga, porque desde que eu casei, eu tive uns episódios de ansiedade, então eu comecei a tratar com psicóloga desde o início, e eu sempre amei, recomendo, assim, terapia para todo mundo. E eu já estava com a minha psicóloga e eu comecei a ter uns sintomas diferentes. Eu comecei a desenvolver um quadro depressivo que não era associado a essa minha espera de engravidar. Não era porque eu fui ficando triste porque eu não engravidava. Na verdade, foi algo totalmente sem explicação, assim como, né, muitos quadros depressivos são. Não tinha um gatilho específico para aquilo ali, mas eu comecei a ficar muito angustiada, eu comecei a me sentir assim muito vazia, eu comecei a perder o prazer em todas as coisas que eu gostava e tudo que eu fazia era por pura obrigação. Então eu ia trabalhar por obrigação, eu saía de casa só por obrigação, só se eu tivesse mesmo que fazer uma coisa e não tinha nada que antes eu gostasse demais que eu tivesse gostando naquele momento. Então foi um momento muito difícil da minha vida. Foi muito difícil para o neto também. Então começou com esses episódios assim de uma tristeza, de uma apatia, de uma falta de vontade de fazer as coisas e foi se desenvolvendo até uma angústia muito forte, onde eu tinha crises de choro assim horríveis. E eu lembro muito dessa sensação de vazio que eu tinha, sabe? Nada para mim fazia sentido, nada para mim tinha graça. Quem já passou por um estado depressivo, por quem vive isso, vai entender o que eu tô falando. É um sentimento que você não encontra explicação. Eu lembro muito do neto me perguntar, tadinho, ele ficava desesperado e falava assim, o que que tá acontecendo? O que que tá te fazendo sofrer tanto? E não tinha, né? Nosso casamento estava ótimo, meu trabalho estava ótimo. Por mais que a gente estivesse esperando a gravidez, que não vinha, eu não sentia que isso estava me gerando esse sofrimento todo, não era por isso. Não tinha nada assim que justificasse, não tinha um gatilho que pudesse ter levado a isso, mas era um vazio que me desgastava assim a alma, sabe? Era realmente desesperador, um sentimento de que nada fazia sentido. E eu fiquei assim por alguns meses fazendo terapia, chegou uma época que eu ia 2 vezes na semana na psicóloga. E eu nunca quis ficar assim, quanto mais eu ficava, mais irritada eu ficava de estar assim. E é engraçado que quando eu conto, às vezes, as poucas pessoas que eu já compartilhei isso, elas ficam assustadas, porque para quem está convivendo com a gente, para quem está vendo a gente no trabalho ou até aqui na internet, nem imagina o que a gente está passando, né? E eu não deixava transparecer isso para as pessoas. Eu ia na rua, fazia o que eu tinha que fazer, voltava para casa correndo e me isolava naquele meu sentimento.
E então, assim, eu fui falando com a minha psicóloga, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, eu não suporto mais ficar assim. E ela me encaminhou, falou, Bianca, você precisa ir pro psiquiatra, assim, eu já tô ficando de mãos atadas, né? A gente tá chegando num limite aqui onde eu não consigo mais trabalhar sozinha. E eu não me opus nem por um segundo, eu falei, vou agora, né? Liguei para um amigo meu, que é psiquiatra, falei, me atende e tal, tá acontecendo isso, ele me atendeu, me passou um medicamento, ele também confirmou, falou, você tá num quadro de depressão, a gente precisa tratar, e me passou um medicamento que eu comecei a tomar imediatamente, eu estava desesperada para sair daquele quadro. Nos primeiros 15 dias ali, que é o tempo de adaptação do medicamento, eu não me adaptei, eu tomava todos os dias e eu sentia ele me fazer muito mal e não via melhora, mas tudo bem, eu sabia que era um tempo de adaptação. Quando passou esse período, continuei não me sentindo bem com o medicamento, liguei para esse médico, para o psiquiatra, ele pediu para eu aumentar a dose, eu aumentei. Tomei mais um tempo, um mês, 2 meses, não lembro, e o remédio me fazia muito mal, muito mal. Toda vez que eu tomava ele, eu sentia como se alguma coisa estivesse crescendo dentro da minha pele, era uma sensação de muito mal-estar. Mas mesmo assim, eu insisti no tratamento, porque eu queria realmente melhorar. Nisso, eu continuei indo na terapia. Enfim, foi uma época muito difícil. Eu lembro que a gente fez uma viagem, acho que foi para Caraíva, que é um lugar que eu amo, viagem de praia e tal, no início do ano ali. E eu não conseguia aproveitar quase nada a viagem, assim, eu não queria sair do hotel, de tão mal que eu tava. E eu ficava mal de ver o neto mal com a situação, enfim, foi um momento muito difícil que a gente passou. E aí nessa época eu orava a Deus, né? Eu sempre fui cristã, eu sempre acreditei em Deus. Eu não vivia uma vida de comunhão com Deus, mas eu sempre acreditei. Então eu orava, eu pedia para Deus me ajudar, me tirar daquilo ali, mas era isso, né? Fazia ali as minhas orações, mas aquilo não passava. Quando foi março ou abril de 2021, num dia eu estava no meu quarto, eu tinha passado por uma crise de choro muito intensa. Barulho. Eu tinha passado por uma crise de choro muito intensa naquela noite. E aí, eu chorando, 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 eu senti que eu fui visitada por Deus naquela noite. E eu senti muito forte no meu coração que aquilo que eu estava passando era porque eu precisava ter um rompimento na minha vida. Eu precisava entrar numa nova estação na minha vida e abandonar coisas que eu estava vivendo até então. Eu senti Deus falando comigo que era um momento decisivo para mim, que até aquele momento da minha vida eu acreditava em Deus, mas eu não vivia para Deus. E que ele precisava que eu tomasse um partido, que eu tomasse um lado e que eu realmente começasse a viver para Cristo. E aquilo foi tão forte no meu coração, gente, sempre que eu conto isso, eu tomo muito cuidado para não parecer que eu estou dizendo que a depressão é uma doença espiritual, que quem tem depressão é porque está com falta de Deus. Eu tenho certeza absoluta de que não é isso. A depressão é uma doença orgânica, é uma doença como qualquer outra. Mas eu creio que às vezes Deus toca a gente de alguma forma, né? Fere a gente de alguma forma com algum propósito, né? Com algum propósito para a glória dele. E foi isso que aconteceu comigo. Ficou muito claro para mim naquele dia. Eu senti uma dor muito forte, como eu sentia todas as noites, mas eu senti que eu estava sendo curada. E que a partir daquela decisão que eu tomasse naquele dia, que eu seria curada, e eu entreguei, de fato, a minha vida para Jesus. E eu senti Ele tirando aquilo do meu coração. E foi realmente um milagre que quem estava vivendo aquilo comigo, a minha mãe, o neto, pôde presenciar, assim, né, a olho nu. No outro dia eu fui dormir, né, eu fiz essa oração, eu conversei com Deus, eu senti Ele me visitando, Ele me pedindo para fazer essa escolha, eu fiz essa escolha, eu entreguei a minha vida para Ele. E no outro dia eu acordei e eu tive a certeza de que eu tinha sido curada daquele quadro. E aí eu estava meio anestesiada, eu sabia que eu tinha sido curada, mas eu dava até medo de falar, porque eu estava vivendo aquilo já há alguns meses. Só que eu falei pro neto, na época minha mãe morava até aqui no meu prédio, eu subi, falei com ela, contei o que tinha acontecido, falei pro neto também. O neto, na época, não acreditava muito nessas coisas, mas ele ficou assim, tá bom, então tá, amém, né? E eu falava, eu fui curada, não tenho mais depressão. E eu lembro até que naquela semana, na terapia,
não sei, foi uns 2 dias depois, eu tinha uma sessão de terapia e todo dia eu tava indo pra terapia, eu já chegava lá em prantos, tremendo, era horrível. E eu cheguei assim, bem, quando eu comecei a conversar com a minha terapeuta e ela perguntou, eu tive que contar pra ela, né? Assim, eu tava até sem graça de contar porque eu não sabia se ela compartilhava dessa mesma crença. E eu lembro que ela chorou de emoção, assim, durante a terapia. Ela foi tocada de alguma forma e ela acreditou no que tinha acontecido comigo. E tanto que eu continuei fazendo terapia há muito tempo e realmente, gente, naquele momento eu fui curada. Eu nunca mais tive nenhuma crise de choro, eu nunca mais tive nenhum sintoma depressivo de todos que eu estava tendo. Eu parei de tomar medicação sem fazer nenhum tipo de desmame. O que eu não recomendo para ninguém, o que eu vivi foi realmente sobrenatural, né? Como eu falei, o meu caso foi específico, foi uma forma que Deus usou de me tocar, né? Cada caso é um caso. Eu acho que sempre a gente deve buscar o nosso lado espiritual, mas a gente não deve achar que toda doença ela é espiritual, porque é lógico que não é. Mas nesse caso foi algo muito assim de Deus para minha vida. Ele permitiu que isso acontecesse e eu lembro que isso foi tão forte, aquilo que Deus fez na minha vida foi tão forte que eu orava e falava assim: Senhor, todas as vezes que o Senhor precisar rasgar a minha carne para que eu volte para o Senhor, faça isso, porque não tem preço isso que eu estou vivendo agora, não tem preço esse amor que eu estou sentindo, não tem preço essa sensação de libertação que eu estou sentindo. Então realmente foi algo sobrenatural. Então foi um primeiro milagre ali que eu vivi, né, durante esses 4 anos. E foi um ponto de virada. E eu falei pro Neto, ó, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Isso foi muito difícil para mim, porque a gente, enquanto casal, a gente vive uma vida em comum. E o Neto e eu também, a gente vivia uma vida meio desregrada, né? A gente gostava, ele principalmente, mas a gente gostava de sair, de beber, de fazer um monte de coisa. E eu não queria isso para minha vida mais. Eu não queria estar em certos lugares mais, eu não queria fazer certas coisas. E eu estava muito certa disso. Então, assim, eu falei para ele, falei, amor, eu vou levar essa vida agora. Eu vou viver com Cristo, eu vou viver dessa forma. Eu queria muito que você também, que você entendesse isso que eu estou vivendo e que Deus te tocasse da forma que Ele me tocou. Mas cada um tem o seu tempo, né? Espero que você entenda, que a gente consiga levar bem aqui o nosso casamento e enfim, né? É uma decisão que eu estava tomando para minha vida. Eu não tinha muita sabedoria, eu estava no inicinho ainda desse meu relacionamento com Deus. Bom, isso foi, né, início ali, mais ou menos abril de 2021. Voltando aí para a questão, né, da gravidez, eu não tinha voltado nesse período no médico para fazer nenhum outro exame. Nessa época já tinha mais de um ano que a gente estava nessa espera pela gravidez. E aí, eu conversando com a minha terapeuta, ela me indicou ir numa médica especialista em fertilidade lá em Belo Horizonte. Marquei com essa médica e nós fomos lá. Nessa época, eu tinha até feito uma consulta online com um médico de São Paulo, que foi muito frustrante, assim, eu odiei a consulta. Ele tratou a gente de uma forma muito fria durante a consulta, então eu não quis prosseguir nem com os pedidos de exame que ele tinha feito, ignorei. Comentei isso com a minha terapeuta e ela me indicou essa médica em BH. E aí eu fiquei muito animada de ir na consulta com ela, porque eu estava numa fase boa da minha vida, eu tinha passado por aquele quadro depressivo, eu estava vivendo com Deus, eu estava cheia de fé, né, assim, crendo naquilo que Deus faria nas nossas vidas. Então eu fui para essa consulta, que foi boa, né, ela me explicou que a partir de um ano que você não engravida, né, uma vez que você tem vida sexual ativa e que você não está evitando, se você não engravida, já é considerado um quadro de infertilidade, independente de ter uma causa específica ou não, de ter uma causa aparente ou não. Então, no nosso caso, para a medicina, a gente já tinha um quadro de infertilidade, porque já tinha mais de um ano que a gente estava esperando engravidar. E aí, ela me solicitou alguns exames, vários exames de sangue, né? Eu acho que eu repeti na época ultrassom, os exames mais simples. Ela pediu um novo espermograma para o Neto, que ele fez até lá na clínica mesmo, em BH. E ela pediu 2 exames um pouco mais específicos para mim. Ela pediu o rastreio de ovulação, para ver se eu estava ovulando direitinho. Então, o rastreio de ovulação é um exame que você faz com ultrassom, né? Você vai nos dias específicos ali do seu ciclo fazer ultrassom para ver se você está ovulando. São 3 ultrassons, se eu não me engano, que tem que fazer. Eu fiz, estava tudo certinho, eu ovulava ali normal. E eu nunca tinha tido sintomas de ciclos anovulatórios, né? Eu nunca tinha tido um ciclo irregular, nem nada disso. Então, confirmou ali que ovulação eu tinha.
Se eu não me engano, nessa época eu fiz pela primeira vez o meu antimileriano, que é o exame de sangue mesmo que a gente faz para ver a nossa reserva ovariana, ver se a gente tem uma reserva baixa, alta, e tava um valor normal para minha idade. E ela pediu para eu fazer um exame que chama esterossalpingografia, que é um exame bem característico aí de quem está tentando engravidar, principalmente quando começa a pensar nesse quadro de infertilidade. A esterossalpingografia ela é um exame que joga um contraste no útero da mulher e faz um raio-x para ver se esse contraste passou pelo útero, pelas trompas ou se tem algum tipo de obstrução que pode estar impedindo ali do esperma de chegar nas trompas e fecundar o óvulo, né? Eu fiz esse exame, até esse exame tem uma fama de ser um exame super dolorido e sofrido, para mim não foi. E aí eu fiz esse exame e levei para ela todos os exames e tal, em todos os outros não tinha nenhuma alteração. Nesse exame, no espermograma do neto também não tinha. Nesse exame específico, no laudo dele estava tudo normal, o contraste passou tudo direitinho, mas ela percebeu que o formato ali das minhas trompas não estavam do jeito que deveria, que elas deveriam ser mais abertinhas e elas estavam mais juntinhas. Então ela falou comigo assim, Bianca, pode ser que tenha alguma aderência ou você tenha algum enovelamento nas suas trompas. A gente vai ter que fazer uma cirurgia para ver. E aí essa cirurgia, que é uma videolaparoscopia, ela seria tanto para fazer o diagnóstico de alguma alteração e dependendo do que tivesse ali, a própria cirurgia já resolveria, né? Então ela seria uma cirurgia diagnóstica e também terapêutica se fosse possível resolver, seja lá o que fosse. Na época, gente, isso foi 2021, então eu devo ter ido na consulta dela ali por volta de maio de 2021, só que a gente estava na pandemia, então os hospitais eles estavam segurando um pouquinho as cirurgias eletivas, né? Não podia marcar e já fazer assim. Então eu fui fazer mesmo a cirurgia em agosto de 2021. Chegou a marcar, desmarcar, acho que remarcou umas 2 vezes. E nessa época eu entrei muito em oração, pedindo a Deus para que se fosse da vontade dele, né, eu não fizesse a cirurgia, que eu engravidasse antes, que se tivesse alguma coisa que ele já curasse para eu não precisar fazer, mas que também se fosse da vontade dele, que ele usasse a medicina, que usasse ali a mão dos médicos para diagnosticar e resolver o que precisasse. Enfim, marcou, desmarcou, tal, marcou definitivamente para agosto de 2021. Nós fomos para Belo Horizonte, eu fiz a cirurgia. E aí, quando eu acordei da cirurgia, essa médica, ela trabalha junto com o marido dela. E aí o marido dela também participou ali da cirurgia. Quando eu acordei, ainda até meio anestesiada, ele veio conversar comigo e ele falou, Bianca, tá tudo bem. A gente não achou nada na sua cirurgia. Nós pegamos nas suas trompas, tá tudo normal, não tinha novelamento, não tinha aderência, nada do que a gente achou que tivesse lá por aquela alteração na esterossalpingografia, a gente não detectou ali na cirurgia. Nós passamos o contraste novamente durante a cirurgia, passou tudo direitinho, não achamos nenhum foco de endometriose, mas tiramos material para biópsia, né? A gente vai avaliar e tal, mas até então não tem sinal nenhum de endometriose, porque para quem não sabe, gente, endometriose se não é a principal, é uma das principais causas de infertilidade. Se eu não me engano, é a principal causa de infertilidade hoje. Eu não tinha também nenhum sintoma de endometriose, apesar de que a própria infertilidade pode ser o único sintoma que a mulher tem, tá? Mas eu não tinha nenhum outro e também, segundo ele, né, visualizando ali, não tinha nenhum foco de endometriose, mas tiraram material para coleta, para biopsiar. Mas ele falou, não tinha nada, realmente assim, não tem nada aparentemente que impeça você de engravidar por essa cirurgia. Na hora que ele falou isso, é até contraditório, né? Porque a minha sensação, o meu sentimento foi de frustração. Porque quando a gente está vivendo uma espera, né? A gente quer que tenha um problema para a gente solucionar. Se eu acho o problema, eu acho a solução, eu resolvo e pronto, né? Então eu tinha esse pensamento de que na cirurgia eles iam achar o problema, talvez na cirurgia mesmo eles já resolvessem, ou então a gente ia arrumar alguma forma ali de resolver e aí eu ia conseguir engravidar. Quando ele falou comigo que não tinha nada, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo então? Por quê? Né? Por que o senhor permitiu que eu fizesse essa cirurgia? Eu orei tanto para fazer e aí para chegar aqui não ter nada e eu voltar para a estaca zero? E aí Deus sentiu muito no meu coração que Ele estava fazendo algo. Ele colocou muito no meu coração, assim, de que não era eu não tinha nada, que não era para resolver nada naquele momento, porque Ele estava fazendo algo. Então era para eu descansar.
E eu senti isso muito forte, gente. É muito louco que quando você está se relacionando com Deus, Ele fala com a gente de uma forma de que as coisas elas ficam muito certas no nosso coração, né? Então a gente tem uma convicção. Às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que você escuta Deus? É uma voz audível? Você abre a Bíblia e está falando alguma coisa? Pode ser de várias formas, mas eu sinto Deus falando comigo com uma convicção muito forte no meu coração. Então eu tive essa convicção de que naquele momento Deus estava fazendo algo e que não era para eu colocar na mão de nenhum médico, era para eu descansar. Fui pro hotel, né, depois da cirurgia, eu fui liberada no mesmo dia. 2 dias depois eu tinha que voltar no consultório da médica para ela me dar o laudo da cirurgia e, enfim, pra gente conversar, para fazer uma nova consulta. Cheguei lá, ela falou a mesma coisa, não tinha nada, me entregou o laudo, falou, vamos esperar o laudo da biópsia, mas mesmo se tiver endometriose, não tá em nenhum lugar ali que tá impedindo, porque a gente viu tudo. E depois essa biópsia veio, não tinha endometriose, tá? E ela falou comigo assim, Bianca, então, já que você tem o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, mas que é um quadro de infertilidade pelo tempo que vocês estão esperando engravidar, eu vou te dar as opções. E me deu ali as opções de inseminação artificial e de fertilização in vitro, que são 2 coisas diferentes. Quando ela me deu essas opções, eu, assim, confesso que eu fiquei assustada e nem um pouco interessada, nem eu, nem o neto. Eles até chegaram a passar orçamento pra gente disso, e eu falei, de jeito nenhum, eu não quero fazer isso, eu vou esperar. Se eu não tenho nada, se o neto não tem nada, a gente vai esperar. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E eu lembro de falar com ele assim, amor, eu não quero fazer nada agora. Eu não quero fazer nenhuma consulta, eu não quero fazer mais exame, eu não quero fazer nada. Eu vou continuar cuidando da minha saúde, como eu sempre cuidei, né, fazendo minha suplementação e tudo mais. E pelo menos pelos próximos 6 meses, eu não quero fazer nada. Isso foi em agosto de 2021. Fiquei tranquila, senti de Deus que era para eu esperar, que era para eu descansar, para eu continuar tendo essa comunhão com Ele que eu estava tendo. Quando foi em dezembro de 2021, a gente sempre vai, né, no final do ano para Guarapari, para o Espírito Santo, e uma amiga minha, ela tinha falado comigo de uma igreja que tem lá em Vitória, de um missionário que pregava nessa igreja e tal, e eu fiquei muito interessada, quis muito ir visitar. E como a gente estava em Guarapari, ali, épocas depois do Natal, a gente sempre vai para lá, eu falei com o Neto, eu quero ir num culto dessa igreja, lá em Vitória. E o Neto, na época, Bianca, pelo amor de Deus, né, eu tô aqui descansando em Guarapari, você quer me levar pra igreja? Não vou, não. Eu falei, eu vou. Se você não vai, eu vou pegar o carro, eu vou sozinha. E era de noite, né? Ele não gosta que eu dirijo sozinha à noite. Eu falei, mas eu vou. Se você quiser me levar, você vai. Se você não quiser, você fica aí e tal. E ele, não vamos não, não sei o quê. E aí, por fim, ele tinha um aniversário para ir em janeiro de um amigo dele que eu não queria ir. Porque, como eu falei pra vocês, eu não queria mais estar nesses ambientes. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, se eu for na igreja com você, eu posso ir no aniversário do fulano, que seria, sei lá, umas 2 semanas depois? Falei, pode, tá, vamos negociar então, tá combinado, a gente vai. E aí, nós fomos na igreja, era um culto de quinta-feira, se eu não me engano era dia 30 de dezembro, chegamos lá na igreja, a igreja estava cheia, foi um culto muito bacana, era até aniversário do missionário, e foi um culto muito poderoso, sabe, assim, com muito mover de Deus, uma palavra muito forte. Enfim, né, teve o culto, louvor, adoração e tudo, né, que tem num culto. E durante o culto eu não fiquei nem olhando muito pro Neto para ver se ele estava dormindo, se ele estava acordado, o que ele estava fazendo. Eu estava ali concentrada em Deus e tal. Tá bom. Na hora que terminou, a Paty, que hoje é até uma amiga nossa, mas que é lá da igreja, muito fofa, ela tinha vindo recepcionar a gente quando a gente chegou, e quando terminou, ela veio, né, despedir da gente, perguntar o que a gente tinha achado, e eu tava lá, acho que eu tava até chorando, não sei, e ela falou, e aí, o que vocês acharam? E tal. Eu falei, nossa, uma bênção, uma maravilha. O Neto virou e falou assim, domingo a gente vai voltar. Eu falei, o quê? Porque lá tem culto quinta e domingo. Eu falei, o quê? Eu nem tinha conversado com ele ainda, né? E ele falou, não, domingo a gente volta. Ela, que ótimo, que maravilha e tal. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Né? Alguma coisa aconteceu aqui hoje. Pegamos o carro para ir embora, a gente estava em Vitória, a gente tinha que voltar para Guarapari. E aí a gente veio conversando e ele ficou muito interessado.
E ele falou, não, gostei muito, gostei das palavras que eu escutei e tal, não sei o que, eu quero voltar domingo. Eu falei, meu Deus, eu não acreditava. Eu falei, Senhor, o Senhor fez alguma coisa, né? O Senhor tocou no neto pra ele querer voltar no meio das férias e tudo mais. Eu nem tive que negociar com ele, eu nem tava pensando em voltar, porque eu achei que seria impossível. Nós voltamos no domingo. Foi um outro culto muito marcante. Recebemos uma palavra ali muito abençoada. E isso foi, né, finalzinho de dezembro, dia 1º, dia 2 de janeiro, alguma coisa assim. E aí, ainda em janeiro, o neto entregou a vida dele para Jesus. Então, foi uma coisa assim que eu não esperava, que eu falava assim, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso, né? Por mais que eu orasse por isso, eu achava que poderia demorar anos para uma coisa dessa acontecer, mas o Espírito Santo tocou ali a vida dele e no final de janeiro, aqui na sala da minha casa, o neto entregou a vida dele para Jesus e ele começou a caminhar com Cristo também. Então, isso que eu tô contando para vocês é parte de um processo, é o início ali de um processo que a gente viveu até chegar onde a gente chegou. E eu sempre falo que o meu testemunho, e isso é algo que Deus tocou no meu coração até antes da gente chegar ali para fazer a FIV, muito antes de eu engravidar, mas Deus já falava muito forte no meu coração que o meu testemunho não seria exatamente sobre o milagre que Deus faria, porque eu tinha muita certeza de que Deus me daria um filho, sabe? Eu tinha muita certeza de que eu receberia o meu milagre. Mas o meu testemunho, ele é sobre o processo que Deus nos fez passar. Porque para Deus fazer um milagre, gente, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, né? Deus faz um milagre a hora que ele quer, Deus cura qualquer tipo de doença, Deus transforma vidas, Deus faz qualquer coisa. Para fazer um milagre, Deus não precisa nem de tempo, ele não precisa de nada, mas os processos que ele nos submete, eles são para gerar frutos de honra e de glória para ele. Então, o meu processo, ele foi muito forte, o meu processo ele foi muito transformador. E eu vejo Deus em cada dia, em cada segundo ali do processo que eu vivi, e isso testemunha muito a glória de Deus na minha vida, sabe? No final das contas, ele me deu meu milagre, eu estou vivendo um milagre de Deus agora, mas o processo foi muito forte, o processo que ele fez na minha família, na minha casa, na minha vida, na vida do neto, né? Em tudo ali que a gente vivia, isso foi muito forte. Então, nesse momento, em janeiro ali de 2022, o neto entrega a vida dele para Jesus e aí sim a gente começa a viver algo muito louco, né? A nossa vida virou assim um giro de 180 graus. Eu já estava vivendo aquilo há um ano, mas viver junto com ele, né? A nossa família viver isso foi algo muito forte. Nós trocamos os nossos costumes, nós trocamos os lugares que a gente frequentava, nós trocamos algumas amizades. Deus colocou pessoas maravilhosas na nossa vida. Deus nos deu uma família espiritual, pessoas que começaram a orar junto com a gente, né? No meio disso tudo, eu ainda estava esperando todos os meses, ansiosamente, para aquilo que Deus ia fazer. Mas eu estava vivendo de um jeito muito diferente. Eu estava vivendo como quem é cheio do Espírito Santo, né? Quando você é cheio do Espírito Santo, você não tem mais nenhum vazio na sua vida, nada te falta. Então, durante o deserto, o que me preenchia era a presença de Deus. Durante esse tempo de espera, eu era completa naquilo que Deus estava fazendo em mim. Então, por mais que eu esperasse, que eu continuasse desejando muito por um filho, eu não era incompleta por isso. Eu não era infeliz por isso. Eu apenas esperava naquele que eu sabia que faria na minha vida, né? E o que ele já estava fazendo era muito maior do que qualquer milagre que ele pudesse fazer. A forma que ele me encontrou, a forma que ele transformou minha vida, a forma que ele me preencheu, com certeza é muito maior do que qualquer milagre que ele pode fazer, né? Ele me deu a salvação, ele me encheu de graça, de misericórdia, então isso para mim já era tão satisfatório. E aí o ano de 2022 foi esse ano onde a gente começou mesmo a se relacionar muito com Cristo, a ir para a palavra, a ter uma vida de adoração, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de entendimento, de procurar cada vez mais crescer na palavra, entender a palavra e todas as vezes reforçando com Deus que Ele fizesse aquilo que fosse dele para as nossas vidas. Eu lembro de, em todo mês, né, quando a gravidez não vinha, né, quando a mulher vê ali, não foi dessa vez, não foi desse mês, eu louvava e eu glorificava a Deus e eu falava, obrigada, Senhor, por estar fazendo do seu jeito, obrigada por esse tempo de espera, obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui o Senhor tem me sustentado, então glória a Deus,
Se não foi esse mês, é porque o Senhor não permitiu que fosse. Existe o propósito nisso, existe a sua vontade nisso, então eu tô feliz, eu tô completa e seguia a minha vida. Então esse ano de 2022 foi isso, foi esse ano de processo, de aprendizado, de crescimento. Eu e o Neto, a gente transformou muito os nossos valores, a gente na verdade determinou valores que antes a gente nem tinha. Nós nos unimos muito enquanto família, a gente entendeu muito o nosso papel enquanto marido e esposa. Nós entendemos o papel que a gente teria que cumprir um dia enquanto mãe e pai, né? Nós entendemos o nosso papel de filhos de Deus. Isso para mim foi muito forte. Era algo que era muito falho assim no meu sentimento, era essa questão de paternidade, de me entender como filha de um Deus vivo. E Deus trabalhou isso muito em mim, porque é importante que a gente tenha essa nossa identidade firme, né, naquilo que nós somos em Cristo, para que a gente cumpra os nossos papéis aqui na Terra, né? Enquanto pais, filhos, esposas, maridos, irmãos, né? A gente ter essa nossa identidade definida é algo muito importante e Deus trabalhou muito isso em mim. Então, gente, de tudo que a gente viveu durante esses 4 anos, talvez esse ano de 2022 tenha sido com certeza o mais marcante, sabe? Foi um ano em que Deus nos transformou naquilo que Ele precisasse que a gente fosse, aquilo que Ele precisava que a gente fosse, para Ele nos dar os filhos que Ele sonhou para nós, né? Deus, Ele transformou a minha casa, a minha família, Ele fez de nós pais adoradores, pais tementes a Deus, pais que vão transmitir esses valores para os nossos filhos. E isso, como eu falei, é maior do que o próprio milagre que Ele poderia fazer para a gente e que eu tinha certeza que Ele ia fazer. Bom, então durante todo o ano de 2022, a gente não procurou nenhum tratamento, nenhum médico, a gente foi cuidar mesmo da nossa vida espiritual. Como eu falei, todos os meses eu ainda esperava, eu ainda orava, a gente ainda tinha esse sentimento, as pessoas que conviviam com a gente, elas estavam orando com a gente por esse milagre, né? A gente recebia muitas palavras em relação a isso, mas o nosso foco mesmo era crescer espiritualmente, era viver aquilo que o Senhor estava trazendo para as nossas vidas. E a gente não procurou durante o ano de 2022 nenhum tipo de tratamento. Eu cheguei a tentar marcar com uma médica de Belo Horizonte, que outra pessoa tinha me indicado, mas marquei, depois ela parou de atender novos pacientes, então, enfim, não fui, deixei pra lá também. Tá, quando virou o ano para 2023, eu comecei a sentir um incômodo no sentido de, peraí, agora eu tenho que fazer alguma coisa, já tem muito tempo, né? A última coisa que eu tinha feito tinha sido a cirurgia em agosto de 2021, passando mês, a cada mês, não vinha, tava tudo certo, eu tava vivendo ali aquela mudança, aquele amadurecimento espiritual, e glória a Deus por isso, mas eu comecei a sentir esse incômodo de, tô muito parada, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso buscar um novo tratamento, eu preciso buscar uma nova opção. Eu já me sentia mais pronta, eu já sentia que Deus tinha levado a gente para um novo patamar espiritual. Então eu comecei a sentir isso, mas ao mesmo tempo eu falava assim, mas onde que eu vou? Né? Quem que eu vou procurar? Eu vou numa clínica? Eu vou em qual médico? Não sabia, sabe? Assim, não era simplesmente vou pegar o telefone e marcar, eu não sabia muito o que fazer. Então eu mesmo fiz os meus exames novamente, avaliei minha saúde a partir, né, da minha especialidade, fiz tudo que eu tinha que fazer, fiz todos os detox e limpezas e suplementações e tudo mais, mas eu estava sentindo que eu precisava de alguém especialista no assunto para me conduzir melhor. Foi aí, gente, que um dia eu já seguia, eu não lembro se nessa época eu seguia, mas eu já tinha seguido em algum momento da minha vida, eu conhecia, assim, da internet, o Dr. Rodrigo Rosa, que é um médico especialista em fertilidade lá de São Paulo. E eu sabia que ele era maravilhoso e tal. E aí um dia eu fui fazer uma pesquisa no Google, rapidinho, porque eu tinha esquecido o nome de um exame que eu precisava pedir para uma paciente minha. E era um exame relacionado à fertilidade. Sabe quando dá um branco? O nome da solicitação desse exame tinha sumido da minha cabeça. E eu tô assim, gente, como é que é? Aí eu digitei no Google rapidinho, o primeiro link que apareceu, eu cliquei, tava lá o nome do exame, eu fiz o pedido e tal, nem dei muita atenção para aquele artigo ali que eu tinha aberto. Aí eu passou um tempinho, na hora que eu olhei de novo, era
o site da Clínica Mater, que é essa clínica de São Paulo, que é a do Dr. Rodrigo Rosa. E tava a fotinha dele ali, eu falei, olha, o Dr. Rodrigo e tal. E uma vez, durante esse processo, lá no início talvez, eu tinha entrado em contato com essa clínica para perguntar sobre a consulta do Dr. Rodrigo. E na época eles tinham falado assim que ele nem estava com a agenda aberta, que era para eu entrar em contato daí há 4 meses para ver se ele teria a agenda aberta, enfim, eu nem fiz isso. Falei, então tá, deixei para lá. E aí tava lá o rostinho dele e um símbolozinho do WhatsApp falando, clica aqui para entrar em contato e tal. Eu falei, não tô fazendo nada, deixa eu ver como é que tá a agenda do Dr. Rodrigo, né? Se tem para esse ano ainda, enfim. Isso foi abril de 2023. E aí eu fui, oi, tudo bem? Eu queria saber informações sobre a agenda do Dr. Rodrigo. A secretária virou para mim e falou, isso era uma sexta-feira. Ela falou, Bianca, acabou de surgir uma vaga para quarta-feira. Isso era sexta. Eu levei um susto. Falei assim, não, mas eu não tô em São Paulo, não. A consulta pode ser online. A primeira consulta pode ser online, não tem problema. Aí eu falei, meu Deus. Aí liguei pro Neto, ele não estava em casa. Falei, Neto, aconteceu isso e isso, você acha que eu devo marcar? Ele falou, não, marca. Né? Ele até falou, você estava esperando isso mesmo, você estava inquieta, querendo marcar algum médico e tal. Então marca, surgiu essa oportunidade, marquei. E, gente, até então, por mais que nessa época já tivesse 3 anos que eu estava nessa espera, eu nunca tinha pensado em fazer fertilização in vitro. Não por nenhum tipo de preconceito, não assim, eu não tinha nenhum conceito definido sobre isso, eu nunca tinha parado para pensar. Até porque eu não tinha um diagnóstico, né? Quando você tem um diagnóstico e ele fala assim, Bianca, você tem esse diagnóstico e sua única alternativa é essa, você começa a pensar, mas eu não tinha um diagnóstico, então eu estava só esperando mesmo em Deus e não pensava em fazer nenhum tratamento tipo esse. Fui para a consulta com o pensamento de que o Dr. Rodrigo pediria novos exames para a gente investigar outras causas, ver ali algum possível estímulo, alguma coisa assim. Fomos para a consulta, mandei para ele tudo que eu já tinha feito, todos os exames que eu tinha feito durante esse período, exames de sangue, de imagem, o laudo da cirurgia, mandei tudo. Mandei o nosso histórico para ele, a gente conversou bastante durante a consulta. E aí ele falou comigo, Bianca, vocês têm um quadro de infertilidade, né? E a cada ano que passa, as chances, elas diminuem para um casal que está tentando engravidar. Eu vejo algumas alteraçõezinhas aqui que me levam a pensar ali numa causa, mas eu vou pedir outros exames para a gente confirmar. Mas já adianto para vocês que a melhor conduta para vocês é a fertilização in vitro. E explicou que com a fertilização in vitro, por eu não ter nenhum problema uterino, por eu nunca ter tido nenhum aborto nem nada disso, as minhas chances eram muito boas. Ele falou, a chance de você engravidar na primeira tentativa, ela é muito alta pela sua idade, papapá. Terminou a consulta, ele pediu outros exames pra gente fazer o retorno depois. Quando terminou a consulta, gente, eu tava assim. E o Neto tava todo feliz. O Neto tava assim, o Neto ele é o entusiasmado, né? E ele tava como quem encontrou uma solução. E glória a Deus, né? Achamos aí a nossa solução e tal. E eu assim, Neto, fertilização in vitro? Como assim? Eu nunca tinha pensado nisso. Não, não é possível, não é isso que Deus não me fez esperar até aqui para eu ter que fazer isso e tal. E eu fiquei muito em conflito com isso. Eu lembro de ter ido embora naquele dia, assim, orando, sabe? Falando, meu Deus, o que aconteceu? Era realmente uma coisa que eu não esperava. E aí, vim pra casa e fui orar, obviamente, né? O Neto já lá, ai, glória a Deus e tal, o Senhor abriu uma porta maravilhosa pra gente. E eu assim, eu comecei a orar e falei, Senhor, é isso que o Senhor tem pra nós? É por isso que eu vou ter que passar, né, depois de tanta espera? E se for, me mostra o motivo, né? Por que eu vou ter que passar por isso? Por que vai ser dessa forma? E aí comecei a orar muito, fui conversar com as pessoas que falam na minha vida, né? Fui conversar primeiro com a minha mãe, depois fui conversar com as pessoas mais próximas de mim, pessoas que têm vida com Cristo, têm relacionamento com Cristo e que falam na minha vida. A gente não deve pedir opinião sobre coisas assim para qualquer pessoa, nem sair pesquisando na internet, né? A gente deve conversar com pessoas que a gente dá autoridade para falar nas nossas vidas. Então eu conversei com pastores, eu conversei com amigos muito próximos e principalmente eu fui para os pés de Jesus, eu fui orar, eu fui para a Bíblia, eu fui tentar entender mesmo por que
que Deus estava colocando aquilo na nossa vida, né? Se era uma porta que Deus estava abrindo, se era da permissão de Deus que aquilo acontecesse. E depois disso tudo, de conversar com todas essas pessoas e de orar, eu comecei a sentir paz no meu coração. Comecei a sentir que aquele era, de fato, um caminho que Deus tinha aberto para as nossas vidas. Na Bíblia não tem nada, né, que se opõe a isso. Então, eu realmente comecei a sentir muita paz e comecei a orar para Deus só colocar no meu coração qual que era o propósito dele com aquilo. Falei, Senhor, eu vou passar pelo que o Senhor quiser que eu passe, mas coloca no meu coração qual é o propósito disso, né? E desde o início, eu sempre entendi, assim, que aquilo que eu estava passando, aquela espera que eu estava vivendo, né? Eu creio muito de que quando a gente passa por dentro de um processo, quando a gente vive uma espera, quando a gente vive um deserto, a gente vive uma provação por muito tempo, é porque Deus faz na gente aquilo que depois Ele quer fazer através da gente, né? Então, você ganha autoridade para falar na vida das pessoas, para falar de um certo assunto, quando você já viveu aquilo ali. Então, eu comecei a sentir que Deus poderia estar permitindo eu passar por isso, para que depois eu falasse na vida de mulheres que passam por isso e que às vezes têm um conflito até com a própria fé, por estar precisando passar por um tratamento. Então, Deus começou a colocar muita paz no meu coração e a gente foi iniciar o tratamento da FIV. Só para dar um panorama melhor para vocês, na segunda consulta que a gente fez com o Dr. Rodrigo, onde a gente terminou de levar os outros exames que ele tinha solicitado, inclusive ele pediu para o neto ir lá em São Paulo fazer um espermograma específico lá. Ele já tinha feito 2 ou 3 até então, mas não tinha uma contagem específica, não tinha, se eu não me engano, morfologia de Kruger, ele não tinha feito nos outros, e fragmentação de DNA, alguma coisa assim. E aí o Dr. Rodrigo pediu para ele ir, a gente tentou aqui na região, algum lugar que fizesse, não encontramos, então ele falou, vem aqui e faz aqui na clínica. Ele foi lá em São Paulo, acho que ele tinha um outro compromisso na época, ele foi, aproveitou, fez esse exame. Aí o Dr. Rodrigo falou comigo o seguinte, Bianca, quando eu olho para a sua esterossalpingografia, eu também fico incomodada, igual a doutora lá de Belo Horizonte tinha ficado. Ele falou, não só pelo formatinho que as trompas estão aqui, mas porque se você reparar, esse exame, ele faz um monte de imagem, né? Ele vai tirando vários raios-x na medida que o contraste vai entrando e saindo do útero. Então, ele entra, ele passa por tudo, mas se você observar, na última imagem, quando o contraste já saiu todo, ele ainda não saiu das suas trompas, ainda tem contraste lá. E isso pode ser sinal de uma alteração dentro das suas trompas, que a cirurgia que você fez não teria visto, né? Não tem como você ver o que está acontecendo lá dentro. E que pode ser uma alteração que impede ali a captação do esperma pelas suas trompas. Ao mesmo tempo, lá nessa morfologia de Kruger do exame do neto, também deu um valor insatisfatório. E aí, o que ele falou pra gente? Talvez, se só você tivesse isso aqui e o espermograma do neto fosse ótimo, vocês conseguiriam engravidar. Ou talvez, se fosse o contrário, se só o neto tivesse essa pequena alteração e você não tivesse nada nas trompas, vocês também conseguiriam engravidar. Mas a soma desses dois pequenos fatores é o que provavelmente está impedindo vocês de conseguirem engravidar. Então, o seu problema, ele está especificamente na fecundação. Por isso que a fertilização in vitro é o ideal para você, porque a fecundação vai acontecer do lado de fora. Quando a gente fizer a implantação, não vai ter nenhum problema no seu útero que impeça do embrião, né, crescer, enfim, da gravidez evoluir. Então ele explicou muito bem pra gente, coisa que ninguém ainda tinha explicado, e até mesmo o neto foi fazer esse exame que até então ele não tinha feito. E aí eu fiquei ainda mais segura daquilo que a gente estava fazendo, né? Então eu senti mais paz, mais segurança. O Dr. Rodrigo, gente, depois eu vou fazer o vídeo falando especificamente da FIV, de todo o processo que a gente viveu, mas o Dr. Rodrigo, ele é espetacular, sabe? Assim, ele dá um suporte maravilhoso, ele explica tudo muito bem, então eu realmente senti segurança. Na época a gente orou até, assim, por ele, né? Quando veio essa possibilidade da FIV, nós oramos até para saber se era lá mesmo que a gente faria. Então, e eu senti muita segurança desde o início. A clínica Mater é impecável, maravilhosa, mas depois eu conto melhor sobre isso em outro vídeo. E aí, nesse momento eu senti muita segurança. E aí aconteceu algo muito legal até assim, olhando para trás, porque
O nosso processo da FIV, ele iniciou, a minha consulta foi em abril de 2023 e a minha transferência de embrião, ou seja, a implantação ali mesmo do embrião, foi só em dezembro de 2023. Então foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 8 meses que durou só esse processo. E quando ele falou pra gente de como era o processo da FIV, a gente achou que seria muito rápido. Quando eu fiz o primeiro ultrassom para começar o estímulo ovariano e tal, depois eu vou explicar isso para vocês, esse ultrassom ele não veio bom. E aí eu mandei o ultrassom para ele, ele falou comigo assim: Bianca, não tá legal, vamos deixar para o ciclo que vem. Isso para mim foi um susto, mas ao mesmo tempo foi assim, uma confirmação de Deus falando para mim: sou eu que faço, né? Então mesmo que eu te permita usar a medicina, assim como Deus permite a gente usar a medicina para tantas outras coisas, para tratar um câncer, para fazer uma cirurgia, para, né, tantas outras coisas, sou eu que dou o sopro da vida, sou eu que decido a hora que você vai engravidar. Então isso para mim foi tão reconfortante que eu falei: ai, Senhor, por mais assim, eu queria, claro, que tivesse dado certo no primeiro ultrassom e que fosse mais rápido, mas glória a Deus, de novo, assim como eu fazia todos os meses, eu falava de novo, glória a Deus, porque o Senhor não permitiu ser esse mês, isso me dá a certeza de que vai ser no seu tempo, de que está sendo da sua forma. Bom, e aí a gente entrou nesse processo, que como eu disse, durou 8 meses, né? Foi de abril até dezembro. Nós tivemos o nosso beta positivo dia 22 de dezembro, se eu não me engano, para honra e glória de Deus. E hoje a gente tá como quem sonha, né? A gente está muito feliz vivendo isso tudo, principalmente porque o Senhor nos preparou para esse momento. Nada é mais gratificante do que contar que não só que Deus fez esse milagre nas nossas vidas, que Ele nos deu essa gestação, mas contar assim tudo que Deus fez, né? O cuidado, o carinho que Ele teve, como um pai misericordioso que Ele é. Ele cuidou da gente, né? Como seus filhinhos ali que precisavam crescer, precisavam amadurecer, precisavam mudar tanto para ser de fato a família que Ele sonhava pra gente, que Ele sonha pra gente, os pais que Ele sonha que a gente seja. Então é maravilhoso poder contar isso. Eu glorifico o nome do Senhor pela minha gravidez, pelo meu casamento, por tudo que a gente viveu, pela fertilização in vitro também, que eu sei que para muitos religiosos é um problema, é algo ruim, mas desde o início o Senhor me mostrou que Ele que faria, que independente dos instrumentos que Ele tivesse me permitindo usar, Ele estava acima de tudo, Ele estava conduzindo, Ele estava fazendo, seria do jeito dele. Então, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente tem essa certeza de que Deus está fazendo as coisas, a gente tem paz, uma paz que é indescritível, que não tem como a gente realmente explicar. Bom, e aí é isso, agora eu tô com 12 semanas de gestação, a gente está esperando o nosso menino, né? E eu tô muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Durante todo esse tempo, gente, eu sonhava com um dia que eu iria testemunhar aquilo que Deus estava fazendo nas nossas vidas, sabe? Eu tinha certeza de que um dia eu ia testemunhar tudo que Ele estava fazendo, de que eu ia testemunhar a glória dele nas nossas vidas. Então, glória a Deus por isso. Eu tô realmente muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado de saber. Eu espero que tenha impactado de forma positiva a vida de talvez alguém que esteja passando por isso, de algum casal, de alguma mulher que esteja esperando. Saiba que a sua hora vai chegar, saiba que Deus tem algo preparado para você. Não desista, tenha fé e principalmente desfrute dessa espera na presença do Espírito Santo. Desfrute desse tempo que Deus reservou para você. Tem algo para você nesse tempo, tem algo para a gente no deserto, né? Então, o deserto ele não deve ser desperdiçado. O deserto ele é um lugar de relacionamento. Então eu espero de coração assim que eu possa ter impactado vocês de alguma forma com essa minha história, tá? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, me mandem dúvidas também. Eu pretendo gravar outros vídeos agora contando, né, mais detalhadamente, principalmente a parte do tratamento, da FIV. Eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas e eu quero muito ser instrumento para esclarecer isso para vocês, tá? Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo, fiquem com Deus.